Bom, pessoal, boa tarde a todos. Agora acho que eu consegui estabelecer uma conexão aqui, enfim, para a gente dar início aí à nossa palestra. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, tá? Hoje então eu preparei um conteúdo para vocês, onde a gente vai discutir sobre delineamento inteiramente casualizado, né? Que a gente já vem falando bastante acerca disso nas últimas palestras, e também resolvi inserir o tema regressão. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? Qualquer coisa, só mandar no chat que eu tô de olho aqui, tá? Se estiver muito ruim, eu paro e tento fazer algo para melhorar. Lembrando que eu estou gravando e vou deixar isso aqui tudo disponível para vocês, como eu venho fazendo, né? Seguindo com o nosso cronograma, hoje o previsto era a gente falar só sobre o delineamento inteiramente casualizado. Porém, como a gente já vem nas palestras anteriores, já vem abordando o tema e já vem inserindo vários conceitos acerca do delineamento inteiramente casualizado, ia se tornar algo muito repetitivo ficar a palestra toda falando sobre isso. Então, eu me atentei também que estava faltando esse tema que é importantíssimo para o nosso assunto, né, que a gente está tratando, para estatística experimental, que é a regressão. Tá ok, gente? Então, na palestra da semana que vem, a gente vai falar sobre delineamento em blocos casualizados. Então, vamos para algumas considerações gerais. Então, o delineamento inteiramente casualizado, como a gente vem falando aí no decorrer das palestras, ele é o delineamento mais simples de todos, né? Onde ele é o delineamento básico que serve de base para os outros delineamentos mais complexos. Ele, dos três experimentos, dos três princípios básicos da experimentação agrícola, ele apresenta os dois princípios, o da repetição e o da casualização, sendo que o princípio do controle local não é englobado por esse delineamento. E devido a isso, né, a ausência do controle local, ele requer ambientes o mais uniforme possível, ou seja, experimentos em condições de laboratório, experimentos em casa de vegetação, né, sendo que não é indicado o emprego desse delineamento para experimentos de campo, tá bom, gente? Porque o ambiente tem que ser o mais uniforme e homogêneo possível. Então, como eu já havia mencionado, não é recomendado para experimentos de campo. Ele apresenta então algumas vantagens em relação aos demais delineamentos. Quais vantagens são essas? Ele possibilita a escolha, né, o uso de qualquer número de tratamentos e de repetições, que a gente não vê isso, que isso não é possível quando a gente utiliza o delineamento em quadrado latino, tá, gente? Que aí no quadrado latino, que a gente não vai discutir sobre, porque não é muito utilizado, né, sim, nas nossas condições, no quadrado latino, obrigatoriamente eu tenho que ter o mesmo número de repetições de tratamento, senão eu não consigo lançar a mão desse delineamento. E já aqui no inteiramente casualizados, não. Eu posso ter qualquer número de tratamentos ou de repetições, desde que eu atenda aqueles pré-requisitos que eu mencionei com vocês na primeira palestra, que o grau de liberdade do resíduo seja no mínimo 15 e que o número, então, de unidades experimentais seja no mínimo 20, tá, gente? Para a gente ter uma boa precisão experimental. O número de repetições ele pode variar de um tratamento para o outro, que a gente chama de experimentos desbalanceados.
Mas a gente não vai entrar em muitos detalhes acerca disso, tá, gente? A gente vai focar mais o que é mais empregado, o que é mais utilizado na nossa situação de experimentação, tá, pessoal? O grau de liberdade do resíduo é o maior possível, porque para cada delineamento experimental eu tenho uma fórmula matemática para calcular o grau de liberdade do resíduo. E quando eu utilizo o delineamento inteiramente casualizado, essa fórmula implica que o meu grau de liberdade do resíduo vai ser maior do que os demais delineamentos. E no que isso implica? A gente sabe que a variância do resíduo, ou seja, o quadrado médio do resíduo, ele é calculado dividindo-se a soma dos quadrados do resíduo pelo grau de liberdade do resíduo. Então, quanto maior for o grau de liberdade do resíduo, menor vai ser a variância atribuída ao resíduo. E mais poder estatístico a gente fala, né? A gente chama em estatística, mais poder estatístico a minha análise de variância vai ter em detectar diferença entre os tratamentos, tá bom, gente? Mas, como nem tudo são flores, ele também apresenta algumas desvantagens, que são elas. Que requer realmente aí a homogeneidade total das condições experimentais. Se eu tenho alguma dúvida acerca disso, eu não posso utilizar esse delineamento, tá, pessoal? Aí aquela velha pergunta. Ah, eu, eu, eu montei, né, um experimento, eu instalei um experimento em blocos inteiramente casualizados. E rodei estatística e vi que não deu diferença significativa entre blocos. Eu posso rodar então uma estatística para um delineamento inteiramente casualizado? Resposta é não. Não é, porque o modelo que você empregou, né, na instalação do seu experimento não é o modelo que o delineamento aqui utiliza. Não pode. Não deu diferença entre blocos? Beleza. Calcula a análise de variância como se fosse um DBC, né, que realmente você instalou como um DBC. Então, se é o delineamento em blocos inteiramente casualizados, eu devo rodar a estatística como um delineamento em blocos casualizados, independentemente se houve ou não diferença significativa entre blocos, tá, pessoal? Isso tem que ficar claro também, que eu vejo muitas pessoas com dúvida acerca disso. Então, veio aqui na minha memória agora e deixar isso claro para vocês, então, tá? Pra vocês não cometer também, não ter esse tipo de dúvida. Ele também conduz esse delineamento inteiramente casualizado, estimativas elevadas do experimental. Por quê? Porque, pessoal, quando eu utilizo, então, o delineamento em blocos, parte do erro atribuído ao resíduo eu distribuo no bloco. Então, quando eu utilizo um delineamento inteiramente casualizado, toda e qualquer variância que não for atribuída aos meus tratamentos é atribuída ao erro. Então, por isso, as estimativas do erro experimental são altas. Por isso que o ambiente deve ser o mais uniforme possível, tá? Então, na instalação do experimento, nada mais é do que eu delimito as minhas parcelas ou as minhas unidades experimentais e distribuo os meus tratamentos de maneira aleatória entre essas parcelas, como está aí no exemplo, onde A, B, C e D são tratamentos, né, com 5 repetições cada um desses tratamentos, que foram, através de sorteio, distribuídas de maneira aleatória nas parcelas, né, seguindo o croquis aí, onde eu faço o croquis e na instalação de experimento, então, eu distribuo, como foi planejado, os meus tratamentos. Então, na instalação, a primeira coisa é definir o local, né, gente? Tem que ser um local, como eu te disse, o requisito tem que ser extremamente homogêneo. Aí eu identifico, então, minhas parcelas experimentais, né, faço sorteio, identifico-as.
distribuo as parcelas, né, seguindo o croquis, e aplico os tratamentos. Então, como já foi abordado em aula específica, a análise de variância é esquematizada da seguinte forma, né, onde a gente tem as causas de variação, entre amostras a gente atribui aos tratamentos, e dentro de amostras a gente atribui ao erro ou resíduo, o grau de liberdade, que aí são as fórmulas de se calcular, onde o grau de liberdade dos tratamentos é o número de tratamentos menos 1, e o grau de liberdade do resíduo é o número de tratamentos multiplicado pelo número de repetições menos 1. É devido a essa fórmula matemática que o delineamento inteiramente causalizado é aquele que proporciona maior grau de liberdade do resíduo. Então, por isso que a gente diz que realmente esse teste estatístico, esse delineamento é o mais capaz de detectar diferenças estatísticas entre os tratamentos. Soma de quadrados, então, dos tratamentos, está aí a fórmula, eu deixei tudo para vocês, tá? A gente já discutiu isso, como se calcula os quadrados médios, o tanto de tratamento, como do resíduo, e como se calcula o F calculado, que eu vou comparar com o F tabelado na sequência, tá? Tá tudo aí para vocês no material. Então, vamos dar sequência, falar sobre esse assunto que é muito importante, que é a regressão, a análise de regressão. O que é, então, a definição de análise de regressão? Né? Então, a análise de regressão consiste na estimação de uma variável dependente a partir de outra variável independente. Então, a minha variável independente são os níveis do meu tratamento. Lembrando que tem que ser, o meu tratamento tem que ser uma variável quantitativa, tá? Uma variável quantitativa e tem que apresentar mais de 3 níveis, ou seja, mais de 3 tratamentos, tá, pessoal? Já a minha variável dependente é a minha variável resposta que eu vou definir após a aplicação dos tratamentos, tá? E aonde, então, eu estabeleço uma relação entre as variáveis independente e dependente. Essa relação é expressa através de uma fórmula matemática, tá? Que a gente vai estar abordando aí como é que eu chego até essa fórmula matemática, para a gente estar entendendo melhor essa análise estatística. Lembrando que, até aqui, nós só vimos análises estatísticas que trabalham apenas ou que elas são aplicadas apenas à variável resposta. Análise de variância, eu só calculo a análise de variância utilizando minha variável resposta, tá? A variância. Agora a regressão não, ela leva em conta tanto a variável dependente quanto a variável independente, tá, pessoal? Então, essa expressão matemática, essa função matemática, a gente denomina de equação de regressão. Tá? Então, a primeira regressão que a gente vai ver aqui é a regressão linear simples, aonde o meu y estimado ele é a minha estimativa do intercepto mais a estimativa do coeficiente angular multiplicado por x. Né? Esse molde aí, a função da regressão linear simples. Então, como é que eu calculo esses parâmetros? Né? O alfa está aí, que é o y, a média do y, mais o meu coeficiente, né? o meu coeficiente angular, multiplicado pela média de x. Né? O meu coeficiente angular, então, é essa fórmula matemática que eu deixei disponível para vocês, né? Se observarem com mais calma. E, então, aonde o y barra é a média observada de y, ou seja, das minhas variáveis, da minha variável resposta.
x barra é a média observada de x, ou seja, da minha variável independente. E n é o número total de observações. Tá? Então é assim que a gente calcula. A gente tem também na regressão, na análise de regressão, o coeficiente de determinação, que é um valor de extrema importância na interpretação matemática dessa análise. Onde o coeficiente de determinação ele reflete a porcentagem de variação em y, ou seja, na minha variável resposta, que é explicada pela equação de regressão. Tá? Então, como é que eu chego ao coeficiente de determinação? Como é que eu calculo esse valor? Então, vai ser a minha soma de quadrados de regressão linear dividido pela soma de quadrados de tratamentos multiplicado por 100. E a gente vai ver mais à frente como eu calculo, então, a soma de quadrados de regressão. Tá? Esse valor, então, essa variável, esse coeficiente de determinação, ele pode assumir valores entre 0 e 1. Aonde o valor 1 me diz que 100% da minha variação em y é explicada pela equação. E 0 é o valor que diz que as variáveis não têm relação entre si. Tá? Então, regressão linear simples na análise de variância. É uma coisa bem importante. Quando eu vou fazer análise de regressão, muitas vezes, eu faço simplesmente a análise de variância como foi definido, né? Levando em consideração o delineamento inteiramente causalizado, como exemplo. E às vezes não é detectada diferença estatística entre as doses a um determinado nível de significância. Tá? Mas a gente vê que há uma tendência de aumento. Então, eu faço a análise de variância da regressão, tá? Que é diferente da análise de variância que a gente viu aqui agora. O procedimento é diferente. Para eu, então, determinar se realmente existe efeito, se eu consigo explicar aquele fenômeno através de uma equação de regressão, ou se realmente não há como explicar aquele fenômeno, aquela relação entre as duas variáveis através de uma equação de regressão. Então, como é que eu faço essa análise de variância da regressão? Primeiramente, eu analiso os dados experimentais de acordo com o delineamento. Eu faço análise de variância e observo se há ou não diferença estatística. Muitas vezes eu considero um alfa de 5% e não há diferença estatística, mas eu vejo que é uma tendência. Então, será que não vale a pena eu levar esse alfa para 10%? Né? Então, isso é muito também interpretação do pesquisador. Tá? O segundo passo, então, da análise de variância da regressão é calcular a soma de quadrados de regressão linear simples, que eu trago para vocês a fórmula. Essa fórmula aí, deixo disponível para vocês. O terceiro passo, então, se calcula então, a soma de quadrados de desvios da regressão, que isso é muito importante, a gente vai entender por quê daqui a pouco. Aonde nada mais é do que a soma de quadrados de tratamentos, que eu calculei lá na análise de variância, subtraída pela soma de quadrados de regressão linear simples, que eu acabei de calcular utilizando esta fórmula que eu apresentei para vocês. Tá? Então, o próximo passo é obter os graus de liberdade. Aonde? O grau de liberdade da regressão linear simples vai ser sempre 1, tá, gente? E o do desvio dessa regressão, ou seja, o grau de liberdade dos desvios da regressão vai ser igual ao número de tratamentos menos 2. Então, de posse desses valores, eu calculo o quadrado médio de regressão linear simples e de desvio da regressão, aonde o quadrado médio
de regressão linear simples vai ser a soma dos quadrados de regressão linear simples dividido pelo grau de liberdade de regressão linear simples, e o quadrado médio do desvio vai ser a soma de quadrados dos desvios de regressão dividido pelo grau de liberdade dos desvios da regressão. Tá? E depois eu vejo a significância dos efeitos da regressão e dos aditivos e dos desvios, e dos desvios da regressão utilizando o teste F. Então, a gente vai formular as hipóteses e comparar isso. Minha hipótese de nulidade primeira vai ser o efeito de regressão linear simples é igual a zero. Então, não há efeito de regressão linear simples da minha variável independente x sobre a minha variável dependente y. E a minha hipótese alternativa, então, seria que o meu efeito de regressão linear simples é diferente de zero. Então, há efeito de regressão linear simples da minha variável independente x sobre a minha variável dependente y. Mas não são essas duas únicas hipóteses que eu tenho que testar. Eu também tenho a hipótese de nulidade sobre o efeito de desvios da regressão, aonde a hipótese de nulidade é que o meu efeito de desvios de regressão é igual a zero, ou seja, não há efeito de desvios de regressão de x sobre y. E a minha hipótese alternativa, com relação aos desvios da regressão, é que há, sim, efeito de desvio de regressão de x sobre y. Ou seja, o meu efeito de desvio de regressão é diferente de zero. Então, como eu calculo o f, então? O valor f da regressão linear simples é o quadrado médio da regressão linear simples dividido pelo quadrado médio do resíduo que eu obtive lá na análise de variância. Tá? Lá naquela primeira análise de variância. E o f calculado por desvios de regressão é o quadrado médio dos desvios da regressão dividido pelo quadrado médio do resíduo. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo tão quietinho aí? Ah, show de bola, que bom. Então, show de bola. Agora vamos interpretar esses resultados que eu obtive, então. Se os efeitos de desvios da regressão forem significativos, ou seja, se eu rejeitar H0 para os efeitos de desvio de regressão, eu assumo que há outros tipos de regressão que me explicam melhor o fenômeno que eu estou, ou seja, a relação entre as duas variáveis. Então, se o efeito de desvios de regressão for significativo, eu assumo que existem outros modelos de regressão que explicam melhor essa correlação do que a regressão linear simples. Então, e lembrando, e claro, né, gente, se eu rejeitar H0, se eu rejeitar a hipótese de nulidade para o efeito de regressão linear simples, então eu assumo que é esse modelo adequado. Mas se eu rejeito H0 para efeito de regressão e rejeito H0 também para efeito de desvios, então eu rejeito a regressão linear simples para explicar a relação entre as minhas duas variáveis. Isso é importantíssimo, tá, gente? Então, primeira coisa, observar se há efeito de regressão linear simples. Segundo passo, observar se há efeito de desvios, tá? Então, eu observei que há efeito de desvios,
Então, eu tenho que utilizar outro método para estudar essa relação entre essas duas variáveis, que é o método da... só um minuto. Da análise de regressão por meio de polinômios, tá, pessoal? Então, é um método muito utilizado quando os desvios da regressão linear simples forem significativos, que é exatamente o que eu acabei de dizer para vocês, tá? Então, vamos ver então os procedimentos para utilizar então a análise de regressão por meio de polinômios. Como na regressão linear simples, eu analiso os dados experimentais de acordo com o delineamento. O próximo passo é calcular as somas de quadrado de regressão. Primeiro para o modelo linear, aonde esse C é um valor tabelado, assim como o valor K. Eu tenho que consultar então a tabela quando eu utilizo esse modelo. A regressão linear quadrática, que também todos esses valores C e K são tabelados. E a regressão cúbica. Lembrando que existem vários outros modelos, pessoal, mas eu escolhi esses 3 para estar falando com vocês hoje, mas existem outros vários. São geralmente os mais encontrados, né, na pesquisa agropecuária, os que melhores se ajustam, né, às observações, geralmente. Tá? Então, por esse motivo. Mas existem várias outras, gente. As possibilidades são imensas, tá? Então, o próximo passo, depois que eu calculei a soma de quadrados de regressão para cada um dos modelos, eu calculo a soma de quadrado de desvios de regressão pela diferença entre a soma de quadrados de tratamentos e a soma de quadrados de regressões. Tá? Então, obtém-se os graus de liberdade. Depois disso, para regressão linear simples, quadrática e cúbica, vai ser sempre 1. E os graus de liberdade para desvio de regressão vão ser os graus de liberdade para tratamentos menos a soma do grau de liberdade da regressão linear simples, da regressão quadrática e da regressão cúbica. Depois disso, o próximo passo é calcular os quadrados médios de regressão e de desvios. Dividindo-se, então, as suas somas de quadrado pelos respectivos graus de liberdade. E verificar, então, a significância estatística dos efeitos de regressão e de desvio de regressão através do teste F. Tá? Aonde? A minha hipótese de nulidade para regressão linear simples é que não é efeito de regressão simples. A minha hipótese alternativa é que há efeito de regressão linear simples de x sobre y. Para o modelo linear. Agora, para o modelo quadrático, a minha hipótese de nulidade é que não há efeito de regressão quadrática de x sobre y. A minha hipótese alternativa é que sim há efeito de regressão quadrática de x sobre y. E agora temos também as hipóteses, a hipótese de nulidade para o modelo de regressão cúbica, onde a hipótese de nulidade é que não há efeito de regressão cúbica de x sobre y, e a hipótese alternativa é que há sim efeito de regressão cúbica de x sobre y. Tem também hipótese de nulidade para os desvios de regressão, onde a hipótese de nulidade é que não há efeito de desvio de regressão de x sobre y. A hipótese alternativa é que há sim efeito de desvios de regressão de x sobre y. Tá? Então, como é que eu chego ao f calculado para regressão linear simples? Eu divido o quadrado médio da regressão linear simples pelo quadrado médio do resíduo. O f calculado para regressão quadrática é o quadrado médio de regressão quadrática dividido pelo quadrado médio do resíduo. O f de regressão cúbica é o quadrado médio de regressão cúbica dividido pelo quadrado médio do resíduo. E o f
calculado para desvios de regressão é o quadrado médio dos desvios de regressão dividido pelo quadrado médio dos resíduos. Então, calcula-se a equação de regressão a partir da equação de maior grau que apresentou significância. Ou seja, se a cúbica apresentou significância, eu assumo ela. Se a cúbica não apresentou, mas a quadrática apresentou, eu assumo a quadrática. Se nem a cúbica nem a quadrática apresentou, mas a linear apresentou, eu assumo a linear, tá? E quando a regressão for quadrática, uma informação bem interessante que a gente pode incluir na interpretação desse gráfico é o ponto de máxima ou ponto de mínima. Por exemplo, eu estou trabalhando com doses crescentes de nitrogênio na cultura da batata. E quero saber qual que é a dose mais adequada aonde a produção de massa seca de tubérculos é a maior possível. Então, eu tenho que encontrar o ponto de máxima dessa equação matemática que eu obtive, aonde para eu calcular ou o x máximo ou o x mínimo, dependendo da natureza da equação, eu uso essa forma matemática, onde o A é o valor associado à minha variável associado a x, desculpa, gente, associado a x. É o valor associado a x e B é o valor associado a x ao quadrado, tá? Então eu consigo achar por esse método, que é um método bem prático, tá? Para encontrar o ponto de máxima. Bom, agora a gente vai partir para o referencial prático agora. Vamos ver isso, como fazer isso no R, tá? Então vou abrir aqui só um minutinho, gente.